Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Grazi Guerra, para quem ainda não me conhece, não passou por aqui ainda hoje. Todo dia, durante todo o dia, a gente discutindo temas importantes aqui nesse palco, sobre o ESG na prática, e agora a gente tem que encerrar, né, esse dia tão produtivo com chave de ouro. Então, a gente tem uma equipe aqui, né, de grande impacto para falar com a gente, e eles têm uma grande missão aqui agora de responder a pergunta, né? Como que o ESG pode ser um grande diferencial nos negócios. Então, para isso, eu convido aqui Rosana Jatobá, jornalista, e quem vai mediar este painel. Rosana, muito bem-vinda, é um prazer ter você conosco. Fique à vontade. E para compor esse time, eu chamo também a Andressa de Mello, especialista em inovação e sustentabilidade. Andressa, nossa sócia aqui, né, Andressa? Convido também Arthur Wong, CMO da Schneider Electric América do Sul. Arthur, por favor. Viviane Bauer, sócia da BDO Brasil. Bem-vinda, Viviane. E Alberto Abdu, que também já esteve aqui neste palco conosco hoje, diretor de sustentabilidade da Bosch. Pessoal, sejam muito bem-vindos, é uma honra aqui para o nosso evento tê-los aqui, esse grande time conosco, e vocês podem começar esse debate. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, para a gente falar de um tema da minha predileção, a Agenda ESG. A Agenda ESG é um sistema de métricas que vai avaliar as empresas de acordo com os seus impactos e o seu desempenho em 3 áreas específicas, em 3 pilares importantes. A área ambiental, o social e a governança. O E é de environmental, que significa meio ambiente em inglês, o S é de social e o G de governance. Então, um sistema coeso, com vários indicadores, várias iniciativas, vários critérios, para a gente pensar numa nova forma de estar no mundo, num novo modelo de negócios em que o propósito vem antes do lucro. Aquela velha lógica do capitalismo selvagem que pensa no lucro a todo custo sai de cena e entra em cena o chamado capitalismo verde ou capitalismo dos stakeholders. Nessa nova visão, nesse novo paradigma, nessa disrupção, não vale mais ser bom apenas para os acionistas, tem que ser bom para todas as partes interessadas, né? Funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, investidores e a comunidade que é afetada pelos processos produtivos. Então, a gente está diante de uma verdadeira revolução e muita gente pensa que é algo de nicho, né, que diz respeito apenas às grandes empresas, que têm musculatura para poder empreender essa revolução, mas não, ESG é algo que diz respeito a todos, é de responsabilidade compartilhada do setor privado, e a gente tem o setor empresarial, o mercado financeiro, o setor público e o cidadão, cada um de nós fazendo mais com menos para a gente conseguir oferecer qualidade de vida para as pessoas, respeitando os limites do planeta e pensando no futuro das próximas gerações. Então, com essa visão revolucionária, né, da gente sobreviver a essas 3 crises planetárias que assolam o planeta, mudanças climáticas, poluição e biodiversidade, é com essa visão que a gente está aqui hoje, trazendo essa discussão do ESG para a indústria. Nesses dias aqui, vocês estão vendo várias discussões que provocam questionamentos sobre como a indústria pode ser inteligente, com novas tecnologias, muita transformação digital também, promovendo essa revolução, a necessidade de investimentos e de políticas públicas, a necessidade de inovação, né, para que a gente possa encontrar as soluções para as dores da indústria, enfim, vários aspectos desafiadores para a gente conseguir essa remodelação, né, essa nova indústria, esse novo modelo de negócios. Eu já falei um pouco para vocês sobre essa questão do ESG, e as pessoas dizem, ESG, alguns, né, dizem, isso aí é um modismo, é algo que veio apenas ali temporariamente, né, mas daqui a pouco, pela visão de curto prazo dos empresários, pela necessidade mesmo de sobrevivência, é uma agenda que daqui a pouco morre.
Inclusive, existe, né, um grande movimento lá fora anti-ESG, questionando os princípios do ESG, provocando um certo esvaziamento também com relação à sua agenda. Mas existe um consenso de que isso é um ponto de tensão temporário, porque ESG já é tido como um caminho sem volta. Uma empresa que não se alinhar aos princípios do ESG, ela está fadada a não prosperar e a não ser longeva, a, de fato, perder o rumo da história, perder o bonde da história. Então, comecei dando essa pincelada só para a gente se situar com relação à agenda, para iniciar, então, o nosso debate. Eu tenho aqui um time brilhante, né, de grandes nomes que vão nos ajudar a entender um pouco melhor a necessidade da gente realmente entronizar os conceitos da agenda ESG. Temos o Arthur Wong. É Wong ou Wong, Arthur? Wong. Ele é diretor de marketing da Schneider Electric para a América do Sul. Tem uma carreira de mais de 25 anos nos setores de tecnologia e automotivo. Tem uma vasta experiência em marketing, vendas. Atuou em empresas globais como Samsung Electronics, Electrolux, Ducati do Brasil e Mercedes-Benz. Na Schneider Electric, o Arthur é responsável por liderar a estratégia de marca e marketing na região. Tem foco em aumentar o reconhecimento da marca, engajar digitalmente os clientes e contribuir para o crescimento dos negócios. A missão é promover a conscientização e o engajamento de todo o ecossistema de clientes e parceiros em relação à descarbonização e eficiência energética, que são temas centrais para a sustentabilidade e inovação que a companhia defende. É isso, Arthur? Ficou faltando alguma coisa? Bem-vindo, viu? Nós temos também o Alberto Abdu, que eu já tive, inclusive, a sorte de entrevistar no meu programa CBN Sustentabilidade, ele deu um show. Ele é diretor de sustentabilidade da Bosch, trabalha lá há 29 anos, tem muita experiência em engenharia de aplicação, desenvolvimento de produtos, produção, vendas e desenvolvimento de negócios. Desde 2019, é responsável pelo Departamento Corporativo de Sustentabilidade, coordenador regional de neutralidade de CO2, head do Comitê ESG, head do Comitê de Gestão de Crise para a América Latina e, desde janeiro de 24, é o responsável pelo Centro de Competência em Economia Circular da Bosch, apoiando projetos mundiais. Certinho? Bem-vindo. Viviane Bauer, sócia da BDO Brasil. Ela tem mais de 20 anos de experiência em empresas de médio e grande porte, nacionais e internacionais, de variados setores como indústria, construção civil e terceiro setor. É diretora-presidente do Instituto dos Auditores Independentes, IBRACON, e coordenadora do Comitê de Normas de Auditoria. Conselheira técnica no IAASB, possui especialização em IFRS, que é o International Finance Reporting Standards, prestando serviços de auditoria para companhias públicas e privadas. Não é isso, Viviane? Bem-vinda. E a Andressa de Mello, executiva sênior especializada em sustentabilidade, inovação em negócios e consultoria estratégica, tem formação em engenharia de computação e mestrado em sustentabilidade, tem amplo conhecimento em sustentabilidade ESG, 20 anos, mais de 20 anos de experiência em empresas como Natura, The Boston Consulting Group, Enjoei, JBS Ambiental, HP, Santander, e atualmente ela desenvolve e orienta projetos que geram valor a partir de desafios socioambientais, aplicando a sua expertise em consultoria estratégica para conduzir negócios rumo a uma atuação mais sustentável e lucrativa. É isso, né, Andressa? Andressa também tive a sorte, gente, de entrevistar na semana passada, e algo que ela me falou que ficou martelando na minha mente, quando a gente estava abordando a questão da importância da liderança na empresa, né? ESG tem que partir da liderança para, a partir daí, contagiar todos os poros. E ela me disse: Rosana, as pessoas não saem das empresas, as pessoas saem dos líderes. Daí a importância da gente formar essas grandes lideranças para empreender a agenda ESG. Gente, eu quero começar o nosso debate fazendo uma pergunta comum a todos vocês. Por que que o ESG, né, a agenda ESG, é decisiva para o setor industrial? Quero começar com você, Alberto. E vamos passar aqui o microfone, só tem um microfone, vocês vão se revezar com ele, tá bom? Obrigado, Rosana.
boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui em nome da Bosch, né? Agradecer a EMEA Expo por nos dar essa oportunidade. E eu acho que começo com uma fala sua, né? De que quem não entendeu o que é ESG na indústria vai ficar no banco do carona, né? Isso não é mais uma discussão para amanhã, né? Isso já é a nossa realidade. Então, talvez citando a Bosch, né? A gente tem um moto chamado Tecnologia para a Vida, né? Isso já vem de muitos anos. Vocês se lembram do Flex Fuel, né? Da década de 90. Então é a mostra de que isso não começou agora. Então, realmente, falar de ESG hoje é vital para todos os segmentos, para todas as empresas. Aqui eu posso citar, a Bosch trabalha em 4 grandes segmentos, não só no automotivo, mas em bens de consumo. E a gente tem visto um consumidor, tanto B2C como B2B, completamente diferente do que a gente via no passado, né? Então, não são as leis que estão impondo a indústria a mudar só, mas é a cultura e a cadência de consumo das pessoas. Então, eu acredito, essa história do ESG está caindo em desuso lá fora e tudo mais, independente da sigla ou do que for, eu falo, a economia e a sociedade têm que ser sustentável, né, independente do processo. E é nesse sentido que a gente tem que pensar, né, de que indústria nenhuma vai sobreviver se não tiver na sua base, na sua estratégia, os pilares do S e do G. E o G, para mim, a governança é uma coisa que a gente estava discutindo antes, ela é o pano de fundo para tudo, né? Ela não deveria ser um pilar, né? Ela é o pano de fundo para isso tudo. A gente teve outros momentos aqui que a gente pôde discutir que o ESG é aplicável a qualquer tamanho de empresa. Isso não é um privilégio de empresas grandes, basta a gente começar pequeno, né? Existem processos como eficiência energética, como redução de resíduo, consumo de material reciclado, várias opções aqui que a gente pode dar. Do ponto de vista social também, a formação, né, a criação de uma cultura desde jovens que entram de 15 a 18 anos nas nossas empresas, já com esse mindset setado para a sustentabilidade. Então, e concluo dizendo que nós estamos num país onde nós podemos jogar com todas as cartas, né? Ou seja, quando a gente fala do ponto de vista de sustentabilidade, nós temos aqui uma oportunidade gigante. Basta a gente saber estruturar isso para colocar num trilho só, né? Viviane, o Alberto assevera a importância de mudança de mentalidade, de conscientização do consumidor, e também traz para a gente a questão das leis, né, da regulação, impulsionando a agenda ESG. Mas tem um aspecto muito importante, até porque partiu dele, né, do mercado financeiro, né, a semente da agenda ESG, que é a pressão dos investidores. Uma empresa hoje que não se alinha à agenda, ela está fadada a não conseguir atrair capital para investir no que é necessário para essa transformação. É verdade. E acho que, além disso, a gente estava até brincando, né, que se não se aprende no amor, vai na dor, né? E com a regulamentação que obriga as empresas a se enquadrarem, a gente vê que não acaba vindo esses impactos de todas as partes, né? Então, em alguns países, né, como na Europa, onde essa regulamentação já está mais avançada, acha-se que, não, mas isso está lá na Europa, eu estou aqui no Brasil, eu não tenho nada com isso. Só que não, é a cadeia como um todo, né? Então, se você é uma subsidiária de uma empresa europeia ou se você é um fornecedor importante, vai acabar sendo afetado também, porque outros vão começar a requerer esse tipo de compromisso, esse tipo de reporte, né, de transparência. Então, eu penso que é um movimento importante, é uma curva de aprendizado, tem que ter um pouco de paciência. A gente sabe que o tempo urge, né, mas tem que ter um pouco de paciência para que realmente as coisas sejam adotadas de uma maneira consistente e uniforme. E ao longo do tempo, eu acredito que isso não vai ser mais tratado como uma agenda de sustentabilidade. Isso realmente vai fazer parte da estratégia das empresas,
para a sua perenidade, né, para a continuidade dos seus negócios e continuidade do nosso planeta, né? Então, acho que cada vez mais as empresas, as pessoas estão se dando conta da finitude dos recursos e que a gente tem que fazer o melhor uso deles. Isso abre espaço para inovação, abre espaço para pensar maneiras diferentes, né, de se fazer os negócios e consequentemente, essa conscientização coletiva da importância disso. Então, desde os mais novos, né, eu acho que crianças hoje já têm uma consciência ambiental bem diferente, né, de alguns anos atrás, e a gente tem que ir plantando a sementinha diariamente, né, e levando essa mensagem para que isso seja cada vez mais natural. Você tocou num ponto importantíssimo, que é o protagonismo das novas gerações, né? Os milênios e os zoomers, na geração Z, que já chegam com um DNA diferente, né? Um chip da sustentabilidade. São muito mais afeitos à valorização da democracia, das liberdades individuais, muito preocupados com a mudança climática, até que são taxados de eco-ansiosos, né? A gente vive nessa era da ansiedade climática. E, por enquanto, eles ainda não têm poder discricionário de consumo, muitos ainda vivem com os pais e avós, mas daqui a pouco, dentro de 5, 7 anos, essa nova geração vai representar 75% do mercado. É ela que vai definir políticas públicas, que vai fazer consumo consciente, ou seja, só comprar daquelas empresas alinhadas à agenda ESG, vão escolher onde trabalhar, porque para esses jovens salário não é tão importante quanto propósito, realização, né? A minha geração, por exemplo, dava tudo para ter um alto cargo. Para essa nova turma, não, né? Eles trabalham realmente motivados pela satisfação. Então, empresas que não se alinharem à agenda terão muita dificuldade em captar esses talentos, vender seus produtos, enfim, de realmente se posicionar no mercado de forma longeva e próspera. Arthur, compartilha para a gente, então, a sua visão sobre a importância da agenda ESG no setor industrial especificamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com gente tão renomada e no ESG, que acho que é muito importante. Eu acho que a gente estava discutindo outro dia que, na verdade, assim, não é mais uma necessidade, mas é uma urgência o ESG. A gente está sabendo que os recursos são finitos, estão ficando mais caros, né? Não sei se vocês lembram, no começo do mês, agora em outubro, a gente teve um dia com 36 graus, 2 dias depois 15. Quem tem filho aqui até 5 anos, duvido que não esteja tossindo, espirrando, coriza nesse último mês. Sim. Isso é custo médico, né, das famílias e tudo mais. Daí vamos entrar em indústria. A seca de um ano atrás em Manaus, né, causou um impacto gigante para a logística de todas as fábricas de lá, e agora novamente. Estão calculando que o custo com logística adicional será de 500 milhões de reais para trazer os produtos de Manaus para cá. Então, assim, não é mais o futuro é para a próxima geração. O futuro já está em ontem. Começo do mês a gente já começou a sentir isso. Então, a necessidade dessa transformação é clara para as empresas. A gente acredita muito na Schneider, que, né, progresso e sustentabilidade caminham lado a lado, né, e vem com esse aspecto de eficiência. Eficiência do uso de recursos finitos, que traz eficiência financeira para você poder progredir cada vez mais nesse novo mundo, nessa nova identidade que a gente precisa ter. Muito bem. Andressa, o Arthur trouxe um ponto muito importante que agora está aí no centro de todas as discussões, que é o risco climático atravessando todos os modelos de negócio, né? Ninguém está imune. Alguns sentirão, né, o peso maior, mas é algo que realmente está permeando aí e tomando conta de uma forma assustadora. Nesse sentido, eu queria também a sua avaliação sobre isso, né? A importância dos empresários realmente se alinharem à agenda, buscarem esse alinhamento, até como forma de proteger o próprio negócio, né? Como forma de sobrevivência, um mecanismo de proteção diante da emergência climática. Você falou exatamente a linha que eu acredito que é uma questão de sobrevivência mesmo. Se eu quiser trazer eficiência, lucratividade, eu preciso olhar para isso. O risco climático, há 10 anos a gente ainda questionava, né? Será que tem mudança climática? Será que não tem? Talvez um dia vai ter efeito.
Hoje a gente tem isso. O Arthur comentou da seca, né? Mas a gente tem alguns meses, a gente teve a enchente no Rio Grande do Sul, a gente teve no litoral de São Paulo, a gente teve no Rio de Janeiro. Então, de um lado, a gente tem excesso de chuva, do outro lado, a gente tem falta. O que isso tem? Custo. Já tem estimativa que diz que no Rio Grande do Sul a estimativa de perdas é de mais de 90 bilhões de reais. A gente tem mais milhões ou bilhões agora com a seca. E isso afeta o quê? A disponibilidade logística. Então, eu não consigo transportar os produtos, fica mais caro. Eu acabo diminuindo a oferta de insumos ou mesmo de bens, isso encarece, então a gente aumenta o preço. E aí eu tenho que ter plano, sim, de como é que eu me adapto, porque está aí, veio para ficar. Como é que eu me adapto? Como é que eu faço o meu plano de gerenciamento de risco com base nessas questões climáticas e nas questões sociais que vêm muito associadas a ela? Então, se a gente falava que sustentabilidade era um diferencial competitivo, não é, é uma necessidade estratégica. Do mesmo jeito que eu faço meu planejamento de caixa, que eu faço cenários de faturamento, de o que pode acontecer, eu tenho que fazer cenários também nessa questão, de como eu vou lidar do ponto de vista de risco e, por outro lado, como é que eu olho as oportunidades. Porque também vem oportunidades. Quais são novos produtos que eu posso endereçar? Como é que eu vou endereçar essa nova base de consumidores que está vindo? E se eu trago isso de forma integrada, eu consigo ter valor para o negócio. Então, esse olhar do valor para o negócio, para mim, é fundamental. E você comentou do questionamento, né, de ESG, e eu até já tinha te falado, né, que eu até gosto do questionamento de ESG, eu sou fã, na verdade, mas não pelo ESG em si, mas é porque o questionamento que vem é da superficialidade. Se a indústria olhar, se você, indústria, olhar de maneira superficial, isso vai ser questionado sim, isso não vai servir para nada. Agora, se você olhar de forma estratégica, olhar com base no negócio do que gera valor, aí isso sim tem sobrevivência, isso é valorizado lá fora e aqui dentro. Você fala que pode não servir para nada, eu vou mais adiante, achando que pode ser um tiro no pé, porque greenwashing para a reputação é fatal. Estamos aqui com um especialista em marketing, né? que pode, né, corroborar. Ele não só vira só custo, mas ele vira um problema para você. Problema, né? Uma mancha. Eu queria agora, Alberto, a sua avaliação sobre o que mudou na Bosch com o alinhamento à agenda ESG. Porque, assim, uma multinacional como essa já vem de muito tempo aderindo às iniciativas da sustentabilidade. Chega a sigla ESG para catalisar todas essas iniciativas. Mas uma empresa do seu porte já vem desenvolvendo há muito tempo. Você notou, né, uma precisão maior, uma verticalização no tema da sustentabilidade pela aderência à agenda ESG ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, primeira coisa que a gente fez foi, nós não criamos nada de novo, departamento de ESG, um departamento de sustentabilidade, não. A gente tentou tratar isso, já que já fazia parte do nosso DNA, tratar a sustentabilidade como uma coisa orgânica dentro da estrutura. Então, o que eu, como head, faço é a governança disso, né? Então, o que a gente percebe efetivamente é uma consciência maior na utilização dos recursos, na eficiência dos processos, na obtenção de projetos cada vez mais voltados para a economia circular. Você imagina o que é conseguir uma circularidade de uma bomba injetora de um veículo comercial, né? Como que a gente consegue trazer de volta um injetor que está no campo para a nossa fábrica e fazer uma remanufatura disso. Então é muito o que houve sim é uma ciclagem, né, de como a gente olha o produto, como a gente olha a solução antes dela chegar no mercado, né? Muito antes demandado por legislação ou pelo nosso DNA, e agora muito mais demandado pela nossa consciência geral, né, desde da produção até o RH, né, do ponto de vista de como a gente consegue atuar e ganhar negócios com sustentabilidade. Então, o que eu não vejo, Rosana, assim, nenhuma grande, uma coisa disruptiva dentro da empresa, né, do ponto de vista de sustentabilidade. O que eu vejo é uma maior consciência e em vez de ter um profeta carregando um cajado agora, né, a gente tem times, né, grandes staffs carregando a sustentabilidade no peito e dizendo, olha,
isso é negócio, como a Andressa disse, não é mais uma questão de competitividade, é uma questão de sobrevivência. E mais importante que isso, onde a gente está vendo a mudança realmente é na cadeia de suprimentos, né? Você imagina, nós mundialmente, quantos fornecedores nós temos, né? Desde empresas de aço gigantes até empresas que produzem para a gente um chicote elétrico, né? Nós não podemos atuar da mesma forma com todos eles. Então aí sim é a grande mudança de você ter empatia e olhar tecnicamente, socialmente para cada uma dessas empresas e trazê-las junto para o mesmo propósito, como você mesmo disse. Então, não vejo nenhuma grande disruptura, mas sim uma consciência maior. Bem, a gente está aqui falando de um ideal, né? Um modelo de negócio ideal, que contemple a função social, as pessoas vivam dignamente, respeitando os limites do planeta, vivem uma escalada de degradação ambiental como nunca, e pensando nos que vêm por aí, né? Os nossos filhos e netos. Há um consenso de que a agenda ESG tem muitos benefícios, né? Empresas que se alinham à agenda, elas performam melhor, elas engajam melhor os colaboradores, isso fomenta a inovação, é bom para a reputação. Mas, infelizmente, ainda persiste aquela velha máxima, Viviane, de que sustentabilidade não combina com rentabilidade. Tanto que a gente estava até conversando nos bastidores que, além do E do environmental, devia ter na sigla mais um E do economics, né, do impacto econômico. Por que isso ainda persiste, Viviane? E é muito forte essa questão do custo, do investimento, porque para muitos empresários investir na agenda ESG é algo que não vai trazer resultados financeiros, que vai ser um custo, vai ser um peso, um fardo para a empresa. Eu acho que essa é a primeira, é o que eu mais ouço, assim, mais um custo, o custo de observância, né? Principalmente agora, para as companhias abertas, com a regulamentação da CVM, né, impondo essa agenda de uma maneira mais... Aí tem data, né? 2026 está aí. Então, quando a gente fala disso com os clientes, a gente leva esse tema, é a primeira coisa que realmente vem. Mais um custo, mais um custo. Depois que eu acho que quando você começa a fazer, de fato, e começa a colher os benefícios, a visão muda, né? Então, eu acho que essa parte, quando você começou a falar da liderança, eu acredito muito nisso também, porque se realmente a alta liderança das empresas, elas não comprarem a ideia e não disseminarem isso, e vai ficar só uma pessoa com cajado e não um time como um todo ali, uma multidão realmente na mesma direção. Então, eu acho que é um movimento, né? Começa, muitas vezes, pela regulamentação, né? Pelos requerimentos, e depois acaba entrando realmente no dia a dia das organizações, né? Eu acho que tem algumas empresas que já têm mais vocação, realmente, para isso, que já pensam, né? Que já nascem, muitas vezes, com esse DNA, e outras vão aprendendo ao longo do caminho. E nesse aprendizado você tem que envolver, né, as gerações, tem que trazer outras visões. Eu acho que tem que estar aberto a novas possibilidades, né? E não ter medo também, né? Eu acho que muito dessa questão do greenwashing hoje é porque os relatórios, de uma maneira geral, os reportes de sustentabilidade, eles estão muito voltados apenas às boas questões, né? O que eu faço de bom. E nos nossos trabalhos de asseguração, né, de auditoria, eu sempre falo para a minha equipe, gente, o que não está no relatório. Isso é o mais difícil de você capturar, né, e reportar. Então, esse processo de transparência, ele precisa ser implementado de uma maneira consistente. Por isso que eu acho que essa normatização, ela vem em boa hora, para trazer essa uniformidade. E aí, realmente, a gente vai ter comparáveis, a gente vai ter um histórico para poder olhar e ver como as empresas estão evoluindo, e por aí adiante, né? Então, essa questão da regulamentação, ela é importante nesse pontapé inicial, mas depois eu acho que acaba tendo esse benefício de aculturamento. Para ser realmente um vetor balizador ali, né? Exato. Porque até então tinha muita dúvida sobre o que é o não sustentável. Daí a necessidade de uma taxonomia que vai realmente separar o joio do trigo para categorizar o que pode ser
que é sustentável, onde você pode investir, do que realmente é aparência, do que realmente não tem essa consistência. E um outro ponto importante é que muitas empresas começaram a enxergar isso de uma outra forma à medida que os próprios bancos, né, começam a financiar de uma maneira diferente também. Então, eles começam a falar, olha, se você cumprir determinados indicadores de sustentabilidade, a sua taxa de juros vai ser menor. Ou eu consigo alongar o prazo de pagamento. Então, você consegue ter realmente ganhos financeiros também, caso a empresa, né, implemente esses indicadores e reporte esses indicadores, fazendo também o monitoramento e a asseguração. Então, esse também é um outro viés que eu acho que, dentro do outro E do Economics, ele pode ajudar bastante também. E os grandes bancos também já estão entrando nessa, né? A exemplo do BNDES, o próprio Banco Central, os multilaterais, como o Banco Mundial, enfim. Arthur, eu achei muito interessante quando a gente estava falando lá nos bastidores, porque antes da gente estar aqui, gente, rola uma reunião de alinhamento lá no camarim, né? E em que a gente estava mencionando a necessidade de engajamento de toda a cadeia produtiva, porque não adianta uma empresa buscar robustez, buscar alinhamento à agenda ESG no seu, da porteira para dentro, como se fala, né? Nessas questões internas. É preciso que haja o engajamento de todos estejam na mesma página. E isso, para muitas empresas, é algo custoso, difícil de se fazer, complexo. Eles estão em níveis diferentes de maturidade. Então, eu queria que você trouxesse para a gente como é que você lida com isso, com essa necessidade. E para a Schneider, qual é a importância do envolvimento de todos os elos da cadeia em relação a esse tema super importante que a gente está tratando aqui, que é a transição para uma economia de baixo carbono? Então, o escopo 3 é o mais difícil mesmo, né? Então, o escopo 1, que é o que você está mais próximo, a sua própria produção, acho que as companhias têm acesso, sabem o que está acontecendo, tem a decisão ali, então tem sido o ponto principal, inicial das grandes empresas. O escopo 3, né, quando a gente vai falar da cadeia, já começa a ficar um pouco mais complicado. Como que eu passo isso? Acho que é interessante na Schneider. Vou falar dois assuntos aqui. Primeiro que há 4 anos atrás, a gente decidiu fazer um índice sobre sustentabilidade. Então, chama Schneider Sustainability Impact. É o impacto que eu faço na sociedade das minhas ações. Então, a gente é uma empresa de capital aberto. Todo quarto a gente mostra os nossos resultados financeiros e, com o mesmo valor, a gente mostra os resultados do SSI. Então, a gente tem o maior deles, que é a descarbonização, que até o ano que vem, final do ano que vem, a gente quer a Schneider e os parceiros, clientes e parceiros, deixar de emitir 800 milhões de toneladas de CO2. A gente acabou de apresentar em julho que a gente chegou a 605 milhões de toneladas de CO2. E daí também é um número, acho que, muito grande. Eu sei o que é uma tonelada. 605 toneladas já começa a fugir. Milhões ainda mais. Então, a gente começou a tentar traduzir quais são os impactos de todos juntos. Então, 605 milhões de toneladas de CO2 é o equivalente a 120 milhões de carros emitindo CO2 por ano. Pra vocês terem uma ideia, São Paulo tem uma frota ativa, arredondando para baixo, de 9 milhões. Nova York, 3 milhões. Então, é o equivalente ao pegar São Paulo e Nova York, tirar todos os carros a combustão, por 10 anos. É isso que a cadeia inteira pode impactar. E uma margem comparativa boa é saber que a gente emite anualmente 50 bilhões de toneladas de CO2, o índice de 2023, né? Então, você chegando a 600 milhões... 605, bastante, né? E daí é essa narrativa que a gente está tentando trazer, né? Eu acho que a gente fala muito de liderança. Eu acho que, às vezes, a liderança ainda tem um foco de curto prazo em resultados. Os incentivos de bônus estão focados a isso. E a gente precisa começar a transformar e engajar todos nessa frente. Então, é sobre engajar eles nessa urgência que a gente tem, né? Trazendo informações mais relevantes e relacionadas ao que o impacto real que você tem. Acho que a palavra é impacto, o que é o impacto da cadeia, o que é o impacto da sua empresa, desmistificando isso, né, para a cadeia toda funcionar. Então, a gente também tem uma meta que a gente tem 1.000 fornecedores diretos,
reduzir em 50% as emissões deles. E no nosso índice, a gente está em 33%. Então, bom ou ruim, eu preciso mostrar esse número para a sociedade. Né? Mostra a transparência, que eu acho que foi colocado aqui, é muito importante. E às vezes você pode, né, tá um pouco mais difícil, e daí você vai precisar se esforçar mais, falar mais com a cadeia, falar mais com esse escopo 3, para tentar achar soluções, a inovação. Né? O desafio vem a inovação. Então, eu acho que é muito sobre traduzir a informação certa, trazer a importância disso, e daí caminhar todos juntos, multiplicar esse impacto. Sozinho a gente não vai conseguir. Você mencionou a questão da remuneração. Atrelar a remuneração variável dos executivos ao cumprimento de metas ESG. Você disse que hoje a visão é de curto prazo. Talvez aí nisso resida exatamente o pulo do gato, né? Exato. Na Schneider, o nosso bônus está atrelado ao SSI. Então, se a gente não atingir as metas, daí todas as regiões impacta nosso bônus. Então, a gente está olhando para frente, está olhando o impacto que a gente está querendo trazer. Mas algumas empresas, sim, é o resultado do quarto, do ano, tudo mais. Então, né, dentro das empresas também, você tem um financeiro querendo reduzir custo, quando você deveria investir em eficiência, né, logística, que é menos estoque, né, marketing, que é mais SKUs para poder atender melhor o cliente. Então, você tem, às vezes, essas mudanças todas. Se você não tiver realmente alinhado que nosso propósito é esse, isso que a gente vai fazer, e sim, juntos vamos impactar, daí fica difícil. Enquanto for uma queda de braços, o negócio não vai andar, né? Andressa, a gente está tocando em vários aspectos aqui que representam desafios e oportunidades para a indústria. Mas a gente poderia talvez elencar alguns pontos mais sensíveis para ajudar realmente a avançar na agenda ESG? O que está faltando para deslanchar realmente e fazer parte do core business, né, no coração dos negócios? A gente tem aí visões já, tem uma pesquisa recente que aí falou, quando eu pergunto para CEOs, né, você apoia a agenda ESG? A maioria, sim, claro, ela é importante, ela é prioritária. Aí a hora que vai ver como estão os investimentos nisso, aí vai lá embaixo, né? Então a gente vê no discurso que as pessoas falam que isso é importante, afinal tá feio falar que não é importante, né? Mas na hora da decisão, aí se vira apenas para os outros aspectos. E aí o que precisa ser feito, o que pode ser feito? Primeiro é as próprias pessoas que trabalham mais com sustentabilidade, seja a área de sustentabilidade das empresas, ou seja as pessoas que já estão mais engajadas, é como é que a gente traz mais essas questões para a prática. Aqui a gente falou de resultado, de eficiência, de tudo isso. Hoje teve uma série de painéis onde a gente trouxe aspectos bem pragmáticos. Então é sair do ideológico, que é importante, mas como é que eu tangibilizo? Como é que eu trago para a prática? Como é que eu trago indicadores de produtividade, de receita, de impacto de risco e tudo isso? Então, esse acho que é um fator. Como é que a gente traz a sustentabilidade para uma agenda bem pragmática, que está conectada com o negócio. E só para fazer um adendo aqui, que eu acho que é esclarecedor, não tem fórmula. Não tem, né? A gente está aprendendo. E cada um tem suas características, suas demandas, seus desafios. É algo realmente muito personalizado, que vai exigir que se debruce sobre... Né, que depende de cada indústria. Exatamente. Eu acho que, assim, aqui a gente tem, a Viviane falou, né, dos padrões, eu concordo, a gente tem os padrões ESG que são, eu comparo com contabilidade e gestão financeira. Uma coisa é você ter os padrões de contabilidade, você não pode inventar contabilidade. Todo mundo tem que fazer, as empresas deveriam, né, acho que fazem contabilidade segundo os padrões. Ninguém pode inventar. Os padrões ESG são isso. Já a gestão financeira, cada um faz a sua, e você ter uma boa contabilidade não significa que você faz uma boa gestão financeira da empresa. Na sustentabilidade, a mesma coisa, mas você não pode deixar de ter o padrão. E aqui é isso. Como é que eu trago... Na hora de ter padrão ESG, eu não personalizo, porque é padrão. Na hora de eu ter decisão estratégica, aí sim, eu tenho que tomar a decisão de acordo com o que é mais importante, mais crítico para a minha indústria, para o meu segmento, para o meu contexto. Essa é a parte que a gente tem a personalização. Então, esse é o outro ponto. Eu falei do primeiro ponto, né, que é aí integrar, ser pragmático. O segundo ponto é fazer escolhas com o que é mais crítico, que tem a ver com as dores do seu negócio. E tem um outro ponto, que é de criar o repertório na liderança para isso. Muitas lideranças, CEOs,
aconselho bastante, apoio aí CEOs, empresários, empreendedores e executivos, executivas, e a gente tem que ter as pessoas conhecendo mais do tema, criando o seu próprio repertório para poder tomar boas decisões. O ser humano tem medo daquilo que ele não conhece, isso é natural. Então, o que eu não conheço, tenho medo, evito, e a gente falou bastante, tinha falado do medo da liderança, né? E aí essa liderança evita entrar porque não conhece. Então, como é que eu conheço para que eu tenha decisões informadas? Eu posso até escolher negligenciar um risco climático. É uma escolha, uma possibilidade, mas eu tenho que saber as consequências dessa negligência. O que isso vai impactar e como vai. Então, acho que esses são 3 fatores importantíssimos para a gente trazer a sustentabilidade para a indústria de uma forma concreta e que gere valor. Gostei muito quando você trouxe a questão da relevância e da materialidade, né? O quanto é relevante, o quanto é representativa uma determinada iniciativa para aquela companhia, né? Não adianta eu focar no que é fofo. Tem umas coisas que são fofas, são lindas, mas assim, traz resultado. Então, o que vai... E quanto representa na receita também, né, da quanto empresa? Representa na receita, quanto representa no custo, quanto isso representa de risco, o quanto isso de fato vai mover o ponteiro. A gente fala muito na indústria, esse é o jargões da indústria, né, de mexer o ponteiro, mover o ponteiro e tudo, a ordem de grandeza. Então, o que vai trazer isso? Pode ter uma coisa que eu amo de paixão, mas que vai trazer pouco resultado, isso na hora do corte lá do CFO vai ser a primeira a ser cortada. Pois é. Então, como é que eu olho para o que tem relevância mesmo? E a materialidade, né? Saber exatamente o que é sensível, o que realmente é importante para a empresa e a partir daí tomar as iniciativas. Na visão interna e externa, que é o que o meu negócio gera de impacto e o que como sociedade, principalmente agora no mundo atual, tem de relevante para o meu negócio. Até porque o escrutínio hoje em dia está muito voraz, né? Tem muitas formas de você realmente aferir se uma determinada empresa está alinhada à agenda ou se está realmente passando apenas uma imagem, surfando a onda verde. Alberto, vamos falar agora um pouco de regulamentação, legislação, ambiente regulatório, jurídico, né? Existe ainda uma certa resistência em muitos aspectos, mas, por outro lado, é esse ambiente que vai trazer segurança, previsibilidade, e é disso que a gente precisa para avançar na agenda, né? Queria que você avaliasse comigo aqui a importância realmente de ter esse tipo de ambiente cada vez mais robusto, mais consolidado aqui no país, para fazer com que a gente cresça a agenda ESG na indústria. O Arthur sabe bem o que é ser uma empresa europeia, né? E ter CSRD, CSDDD, CBAM, e aí vai, né? Agora tem a lei da devida diligência, né? Então, assim, elas estão aí, estão todas as leis aí, as mundiais, as globais, e nós temos também as locais, né? Tem o programa Mover aí, que é um programa muito bacana, né? Tem o programa de resíduos, tem o Programa Nacional de Meio Ambiente, então, assim, tem muita coisa já vigente, vamos dizer assim. Eu não acho que a gente está começando, eu acho que a gente está no meio do caminho, as leis estão aí, e eu vejo elas como impulsionadoras para nós. Na verdade, eu vejo como motivador. Ou seja, a gente pensar em reduzir consumo de matéria-prima, reduzir resíduo, melhoria de eficiência energética, fazer produtos mais eficientes do ponto de vista de sustentabilidade, de circularidade e tudo mais. Eu acho que isso para nós é impulsionador, não é desvantagem e não é um sofrimento. Claro, como já falamos, né, a gente tem 2 maneiras de viver, né, ou pelo amor ou pela dor, né? Então o que eu vejo é que se a gente souber cadenciar tudo que está chegando, e a gente não vai fugir das leis europeias e tudo mais, a gente consegue transformar esse país, essa indústria sustentável que a gente tanto tem aqui, numa referência para o mundo, né? É isso que eu vejo, né? Com transparência, que é super importante o que vocês mencionaram, né? O efeito do greenwashing é uma coisa muito perigosa, mas eu acho que a lei não veio, as leis que estão chegando, ou que já estão aqui, não vieram para nos prejudicar. Eu vejo o programa Mover, por exemplo, quando eu comparo com o RenovaBio, né, que era basicamente para combustíveis, o Mover traz uma outra visão da economia circular, de tudo que a gente está vivendo. Então, quando eu olho pontualmente, eu vejo vantagens, e quando eu vejo de uma maneira global, não só local, também eu vejo muitas vantagens. Não vai ser fácil, né?
Da mesma forma que a Schneider tem milhares de fornecedores, a gente também tem, e tratar essa cadeia toda não é fácil, né? Trazer eles todos para cozinhar na mesma água, vamos dizer assim, do ponto de vista jurídico e legal. Mas eu acho que é uma oportunidade. E eu vejo isso muito pelo nosso chão de fábrica. A consciência que o nosso chão de fábrica tem de trazer ideias inovadoras e tudo mais, independente da lei. Então, eficiência energética, para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 50 projetos anuais de eficiência energética. Uma redução de 10% anualmente de consumo de energia. 90% desses projetos vêm do chão de fábrica. Então, ninguém ensinou lei para eles, ninguém disse que eficiência energética é importante. Circularidade, economia circular. A gente hoje está fazendo briquete de alumínio para devolver para a indústria que nos fornece o bloco de alumínio. Quem veio com a ideia de separar o cavaco do óleo e tudo mais foi o chão de fábrica. É circularidade? Tem lei para isso, mas o cara não conhece essa lei, né? Então eu acho que vem muito desse desdobramento da cultura. Então, para mim é vantagem, eu acho que a gente vai nadar de costas aqui se a gente souber se unir, né? E seguir as leis com base nas auditorias, com base na transparência, com base em relatórios de sustentabilidade enxutos, sucintos, mas pragmáticos, né? Eu acho que esse é o caminho. Daí, Viviane, a necessidade da gente imprimir maior velocidade para determinados mecanismos de mercado que podem ter um impacto muito grande. Aí eu posso me referir, por exemplo, ao mercado de carbono regulado, que foi sancionado pelo presidente, mas ele carece de regulamentação específica para realmente surtir efeito. A gente chega agora à COP29, que começa no dia 11 de novembro, sem ter realmente o que apresentar nesse sentido. E o mundo ansiando, né, desejando investir. A gente tem uma grande capacidade de reflorestamento, de proteção das nossas florestas, nossos biomas, de recuperação de área degradada, de substituição do combustível fóssil por energia renovável. É a meca o Brasil, né? Estamos deitados em berço esplêndido, como disse o Arthur lá na nossa reunião. Então, por mais que a indústria esteja interessada em acelerar processos, você tem todo uma cadeia de vários players diferentes que precisam agir na mesma velocidade. Está todo mundo ali na mesma página para o negócio fazer efeito. E essa questão do projeto de lei, né, do mercado de carbono regulado, é muito importante, porque você veja que o mercado voluntário de carbono ele já existe, né, mas ele também sofreu um escrutínio recente, né, por conta de projetos que não estavam assim, duvidosos, digamos, né? Exatamente. E projetos de reflorestamento, principalmente, né? E então a questão da regulamentação entra aí como um fator super importante para dar mais credibilidade a essas empresas que se utilizam desses mecanismos, né? Porque esse é um mecanismo importante no processo de compensação, porque a gente vai conseguir reduzir até um certo ponto, mas algumas indústrias, né, alguns segmentos, não vai conseguir chegar a zero, ou chegar, né, o net zero, ou ser carbono positivo, né, enfim, essas coisas. Tem um limite. Então, o mecanismo do mercado de carbono, ele é importante. A regulamentação vem nesse sentido para dar mais credibilidade e aumentar esse fomento dentro do mercado brasileiro. Eu acredito também que essa parte como você falou, né, da circularidade e de muitas ideias virem do chão de fábrica, é porque realmente são pessoas que acreditam no propósito, né? Que quando você dissemina essa cultura para dentro da organização, todo mundo começa a olhar aquilo de uma maneira diferente e pensar em soluções para resolver esses problemas, né? Então, eu acredito bastante também que a regulamentação ela é positiva, ela traz uma segurança jurídica importante e caminha para um processo de uniformização e transparência melhor. Gente, olha, a gente está falando aqui, às vezes, esses termos podem parecer assim, escabrosos, né? É um tema espinhoso, árido. Quando a gente fala de mercado de carbono, eu sempre gosto de fazer um adendo, explicar rapidamente o que significa. Como é que se consegue um crédito de carbono? Assim, uma empresa, ela pode investir em projetos de reflorestamento,
eficiência energética, né, para tentar ali fazer mais com menos, energia renovável. Então, ela consegue, a cada tonelada de dióxido de carbono equivalente, né, de gás de efeito estufa, que você reduz por conta desses projetos, você ganha um crédito de carbono. Cada tonelada equivale a um crédito. O que você faz com esse crédito? Vende para aquelas empresas que são muito poluidoras e que tentam, mas não conseguem reduzir totalmente as suas emissões. Essas empresas compram esses créditos e assim elas fazem a compensação da emissão de carbono. Muita gente acha que é uma licença para poluir, mas é o mecanismo que a gente tem, é o que tem no momento para tentar, né? E isso está alinhado, né, ao Acordo de Paris, né, Exatamente. os acordos compromissos, internacionais, os né? compromissos internacionais que os países, né? É. Então as regulamentações são diferentes. Em alguns outros países, como a Argentina, por exemplo, eles instituíram mecanismos de taxação. Isso. E aqui no Brasil a gente está desenvolvendo o mecanismo de mercado de carbono. De regulação. De regulação. Então, né, cada país aí achando o seu caminho, mas pensando nessa questão global. Né? Pois é, e que é muito interessante que a gente realmente se utilize desses mecanismos, né? Ia ser, imagina, conseguir monetizar muitas empresas que estão fazendo a lição de casa. Agora, Arthur, você acha que o consumidor ele já reconhece os atributos ESG de uma determinada empresa? Reputação já é algo que o toca? É decisão de consumo? Sim, mas deixa eu adicionar um pouco aqui com a fala aqui dos colegas. Acho que é super importante as leis que estão vindo, mas acho que se as empresas, voltando para ponto de urgência, não começarem antes, eles vão perder. Né? Porque daí vai ser na dor mesmo, e vai ser mais caro, e vai ser mais difícil de você mudar toda a sua estrutura em pouco tempo. Então, o que as empresas precisam olhar, os líderes precisam olhar agora e falar assim, eu preciso começar isso agora, já atrasado, antes que chegue, porque quando chegar, já está lá na frente, daí você vai ser competitivo. Mas esperar que isso chegue para tomar as decisões, para mudar, eu acho que você já sai no pênalti, já sai com um a menos, vai ser muito mais difícil. Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que sim. Né? Outro dia eu participei de um painel e a gente chegou na seguinte conclusão, que acho que as empresas estão divididas em dois grupos. As empresas que têm o ESG no core, né, que as decisões são tomadas em ESG, e as empresas que têm projetos ou ações pontuais de ESG falando que é ESG. Daí cai muito no greenwashing. Né? E eu acho que o mercado está vendo essa diferença. Então, pensando em consumidor, tem uma pesquisa da CNI que mostra que 76% dos brasileiros já olham para empresas com ESG, produtos sustentáveis. Né? Mas daí uma coisa é você olhar o produto sustentável e querer realmente comprar. E tem um outro estudo que a gente achou, que acho que valida isso, da McKinsey e da Nielsen. Eles pegaram um grupo de empresas ESG, que falam sobre ESG, e empresas que não falam sobre ESG. O que fala de ESG cresce 28%, o que não fala 20%. 8 pontos percentuais é 40% de vendas a mais, que isso é receita. Então, os consumidores estão indo para lá. E o segundo aspecto que a gente tem que olhar é o mercado financeiro. Né? Então, ontem à noite eu tive o prazer de estar com o Paul Pullman, que foi ex-CEO da Unilever, e ele falou que os fundos ESG performam muito melhor do que os fundos sem ESG. Porque o mercado está olhando para isso. Daí eu vou dar algum exemplo da Schneider. Nem se chamava ESG na época, então nosso hoje chairman, Jean Pascal, tomou a decisão há 15, 17 anos atrás de que a gente ia ser uma empresa sustentável voltada a impacto positivo. Desde então, os números mostram que a gente cresceu nesses 15 anos, mais ou menos, 4 vezes a receita, 9 vezes o lucro, então vem para eficiência, então eu aumentei meu gap, e 12 vezes meu valor de mercado. Quer dizer, eu consigo ir para o mercado captar dinheiro mais barato. Né? Então as empresas, o mercado como um todo e o consumidor estão olhando como esse grande diferencial necessário. E daí os recursos estão vindo. Você falou, COP29, estão falando que é COP do financiamento. Né? E tem que resolver, porque senão vai estourar a bomba para a gente na 30, né, em Belém. Exato.
O Banco do Brasil, na Climate Week de Nova York, conseguiu captar 800 milhões de dólares, 5 bi de reais. O governo hoje liberou uma MP para impactos climáticos de mais 5 bi. Então, dinheiro tem. Mas eu não acho que esse dinheiro vai para empresas meio ESG. Então, as empresas que são realmente focadas em ESG vão ter mais acesso a esse capital, vão poder investir mais, vão ser mais competitivas, vão fazer um diferencial melhor para o consumidor ter esse benefício. E daí a sociedade como um todo, se você é ESG, você está tendo esse impacto positivo. Então, eu acho que sim, e vai crescer isso mais, e o gap vai começar a aumentar agora. Boa. Andressa, quando a gente fala da agenda ESG, predominantemente são pautas relacionadas ao aspecto ambiental, o E do environmental, né? Governança, acho que no Brasil pouco se fala de governança. E social começa a se falar por conta do pilar de diversidade e inclusão. Mas se você não tiver esses 3 pilares ali, andando, caminhando paralelamente, coesos, não tem agenda ESG. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância de valorização das pessoas. Como é que fica aí o S do ESG? Bom, primeiro que negócios são feitos de pessoas e para pessoas, né? Esse é o primeiro ponto que eu trago. São pessoas que tomam decisões, são pessoas que executam os processos, são pessoas que compram os produtos, são pessoas que estão envolvidas na cadeia. E quando a gente fala de fato do S, hoje a única coisa que vem na cabeça é diversidade e inclusão. E ainda com uma visão de diversidade mais restrita a alguns pontos, né? Mas o S ele é muito maior que isso. Então, o S é como é que eu olho para os meus colaboradores, como é que está desde saúde mental até questões de segurança, de relações, como é que está tudo isso para dentro da minha organização. O S também é trabalho com comunidades, muita gente às vezes associa isso à comunidade de entorno, vamos ajudar, mas não o ajudar. Como é que eu faço junto? Como é que eu olho esse valor compartilhado nos contextos que eu estou inserido? Porque, afinal, para a minha indústria sobreviver, eu preciso ter mão de obra, nem que seja por uma visão egoísta, né? Então, eu preciso ter mão de obra, eu preciso sobreviver, preciso que o meu entorno esteja bem. Então, mesmo que seja numa visão egoísta, eu tenho que olhar para isso. E o outro fator do S, que muitas vezes a gente não traz, é o da cadeia de fornecedores. Eu tenho uma relação justa com esses fornecedores? Eu estou gerando valor para todo mundo na cadeia? Isso é fato. Empresas que tratam bem os fornecedores e que crescem junto, elas são mais lucrativas, sim. Empresas que duram 100 anos, 120 anos, 150 anos, elas têm que ser justas com sua cadeia, tem que ter, e hoje a gente tem esse olhar, então, esse viés de como é que a gente olha o S, né? E você comentou da governança. A governança, ela é fundamental para o bom crescimento. Ela é fundamental para que a gente tenha, primeiro, para que as decisões permeiem, aí a decisão de cima chega até embaixo, e também o que está embaixo chega até em cima. Quantos casos a gente vê de reputação manchada ou de merdinhas, desculpa falar, mas de coisas ruins que aconteceram aí para as empresas, que a gente vê que a informação não chegou do risco. Então, a governança ela tem isso de fazer a informação fluir, tanto da direção da empresa, quanto de pontos de risco, pontos de oportunidades, que desde o chão de fábrica a força de vendas está trazendo, mas também para o crescimento da empresa. Só consegue, um dos pontos que o investidor olha é a governança da empresa. Então, se eu sou uma startup, uma empresa pequena que eu quero investimento, como é que está a governança? Eu tenho controles, eu tenho gestão, as minhas pessoas estão engajadas, porque eu tenho uma boa gestão. Ter uma boa gestão é maior fator de engajamento, sim. Menos rotatividade, as pessoas deixam menos quando tem aí uma governança. Então, acho que como é que eu olho tudo isso e trago essa profissionalização, que ela é saudável, ela traz mais lucro, ela permite acesso a capital e a tudo isso aqui que a gente já está falando. E que tem que estar realmente lastreada na ética, né? Na ética. Sem ética, teve uma época que o Triple Bottom Line virou 4, que era o econômico, o ambiental e o social, e aí eles puseram um quarto pilar que era ético. Eles tentaram colocar lá, depois acabou não pegando, né? Mas aí eu olhava e falei, gente, mas como assim tem que colocar ética? Ética é básica, tem que ter, né? A gente vê vários casos de escândalo, a gente vê que não é bem assim. Mas a ética tem que fazer parte da governança,
é ética nas relações com fornecedores, é ética no social, é ética ambiental. Então, como é que eu faço as coisas? É aquilo, né? Ética é eu fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Então, como eu trago isso para o meu dia a dia e envolvo nas pessoas? Fazer o certo. É. Agora, quem foi que na doutrina inventou que a governança é o pai da agenda ESG e não a mãe? Pois é, né? A governança, né? Em inglês não tem, mas ele devia ser a governança. Mas até a gente brincou, né? Que do triple bottom line para o ESG perdeu o E de economics, né? E eu gosto mais quando a gente tem o econômico, social, ambiental, que essas coisas são um tripé, porque elas são um tripé, tem que estar equilibrada. E a governança, para mim, ela é o que une tudo isso. Então, como é que eu tenho uma governança? Eu não tenho que ter a governança do ESG, eu tenho que ter a governança da empresa. Que a governança da empresa vai olhar meu resultado financeiro, vai olhar meu impacto ambiental, vai olhar como estão minhas relações com as pessoas. Então, a governança ela é base para uma empresa saudável, para uma empresa que quer crescer, para uma empresa que quer ter perenidade. E Isso aí. base mãe, pode ser pai, pode ser tudo. Espinha dorsal, a gente pode trazer vários aí. Olha, gente, a gente está chegando, se encaminhando aqui para o fim do nosso painel. Tenho quanto tempo aqui? Vou consultar minha direção. Para ver se eu consigo ainda explorar mais alguma pergunta. Já está no limite? Então, eu vou passar aqui para os nossos convidados só mais uma pergunta. Como é que vocês enxergam o futuro da indústria no Brasil? Passando, claro, por esse viés da sustentabilidade. E o que a gente poderia deixar assim, de recomendação, de dica? Para aquelas empresas que ainda não estão habituadas, né? Para aquele empresário que ainda realmente reconhece o valor da agenda, mas não sabe por onde começar, o que é prioritário ou não, baseando-se na experiência de vocês. Eu sou sempre muito positivo com relação ao país, né? E à indústria. Então, a mensagem que eu deixo é possível ser feito, a gente está aí fazendo. A Bosch é carbono neutro desde 2019, né? Ou seja, quanto tempo a gente já, antes de pensar em lei e tudo mais, né? Então, eu vejo de forma muito positiva a indústria, mas uma urgência em agir, né? A gente tem aqui no final da apresentação que eu fiz hoje à tarde, a gente tem um lema hoje que é Act for Impact, né? Agir para impactar. A gente já planejou demais, já organizou demais, já falou demais, está na hora de agir, né? E agir em todos os aspectos. E eu acho que o aspecto social é uma coisa que pesa muito aqui. Quando a gente olha as ODS, agora saiu há pouco tempo atrás uma estatística de quais ODS evoluíram, quais não evoluíram, né? Não sei se vocês viram isso. Sim. 15% das ODS estão no verdinho, ou seja, evoluíram um pouquinho. 17, para ser mais preciso. 17 não tem nada, né? E quando a gente olha as três principais, é o básico, né? Guerras, paz, né? Ação climática e a pobreza. Né? Então, assim, sim, eu acho que se eu for olhar para a indústria aqui, o que a gente precisa ter um foco no social. O restante a gente está bem, essa é a minha opinião. Só para esclarecer para a nossa audiência, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, é a Agenda 2030, instituída pela ONU em 2015, para ser cumprida até 2030, para a gente tentar resolver os maiores problemas da humanidade. O Brasil vai bem apenas em 3, o do número 7, que é energia limpa e acessível para todos, o 2, combate à fome, que a gente realmente teve um avanço nos últimos 2 anos, e o 17, que é o de parcerias estratégicas. Exato. Todos os outros a gente vai muito mal, sobretudo relacionados aos direitos humanos, a gente só consegue cumprir a Agenda 2030 no ano de 2094. Aí não vai ter a tataravó Jatobá aqui para poder então, assim, noticiar. Eu penso positivo, mas acho que a gente precisa ter esse foco no social, né? E começa com os jovens. E aí, só para finalizar, a gente na Bosch tem um programa que chama Digital Talent Academy, que trata jovens dos 15 aos 18 anos, vem do Senai, né? E eles ficam conosco durante 3 anos e saem ali especialistas em indústria 4.0, especialistas em digitalização, em IoT e tudo mais. Se a gente não formar essa turma, e quando a gente forma um jovem desse, a gente está formando a família dele, né? Do ponto de vista social. A gente está formando o entorno da nossa empresa. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Boa. Viviane. Concordo. Bom vir depois dele, que a gente só concorda. Mas eu também acho que falta um pouco esse olhar do social, né?
A gente tem muitas vantagens no Brasil, principalmente essa questão energética, né, energia mais limpa. Bem ou mal, eu acho que a gente tem conseguido aí, né, proteger as florestas e fazer bons projetos de reflorestamento e olhar essas questões ambientais, né. Tem que tratar, claro, das questões climáticas que estão impactando, e isso acaba também no social, né? Você vê quantas pessoas são impactadas nesses desastres, e a gente tem que olhar mais para isso. Acho que dentro das empresas tem essa questão, né? A Andressa comentou um pouco do bem-estar, né, da saúde mental, da questão da retenção dos talentos, olhar para essa questão da diversidade de uma maneira mais aberta, né, de escuta mais ativa. Eu acho que falta um pouco disso de uma maneira geral, assim, nas organizações, né? Então, eu conheço organizações pequenas e grandes, assim, que têm essa dificuldade de comunicação da governança, e a gente tem que pensar em soluções para ser mais rápidos, né, para disseminar isso de uma maneira mais rápida, porque é muito importante. E lá, né, tanto na BDO, né, como no IBRACON, que é o Instituto de Auditoria Independente, a gente tem também jovens, né, que entram na profissão, com 17, 18 anos. A gente tem jovens aprendizes que estão com a gente, que começaram, né, e não sabiam o que era auditoria. Eu acho que tem muito disso também. A gente, às vezes, precisa orientar as pessoas das possibilidades, né? Porque você não sabe o que você não sabe, né? Então, você precisa explicar que aquilo pode ser uma possibilidade. E programas como esse da Bosch, como outras empresas que fomentam esses jovens a entrar no mercado de trabalho, você não acaba ajudando só aquele jovem, é toda uma família, realmente, e a sociedade melhora, né? Como um todo. Muito bom. O Arthur. bom de vir depois dos dois, que você concorda duas vezes, né? Mas eu acho que a empresa também acredita que não há nada mais sustentável do que educar. Uma vez que você educou alguém, você não consegue tirar mais, né? E eu acho que é uma necessidade, um dever das empresas fazerem isso. Então, como que eu consigo educar, como que eu consigo ajudar mais, né? Porque, de novo, a gente faz parte da sociedade. Se governo XYZ não está conseguindo, é o nosso papel de fazer isso, até porque a gente também precisa de bons profissionais. Mas eu acho que sobre a indústria, eu queria colocar uma informação que a gente estava falando sobre berço esplêndido. O Brasil é o número 1 em matriz energética limpa, 80% é. A gente é o 19º em eficiência, né? A gente tem o problema da transmissão, né? E daí chega ao fato, né, das oportunidades que a gente tem, né, data center, AI, que consome 8 vezes mais do que uma busca normal, energia limpa, disponível. Se eles vierem, como que vai ficar a indústria não sendo eficiente? Que a energia vai subir, disponibilidade vai cair. Então, acho que a gente está no tipping point agora, e acho que é importante, sim, esse momento estar aqui, e que, assim, né, a indústria, o empresário, os líderes têm que tomar essa decisão de ser competitivo, de mudar, modernizar. Eu acho que, né, trazer essas novas tecnologias é só o efeito de um mindset de que eu preciso ser sustentável, eu preciso ser eficiente, né? Senão, isso não acontece. Então, apesar de a gente ter toda essa, né, essa diversidade, energia limpa, se a gente não fizer algo, acho que a gente vai continuar consumindo demais, não vai sair do lugar, e vai perder essa ótima oportunidade, porque daí data centers vai para outro país, ou vem para cá, e a gente não... A indústria em si vai para o... Você tocou em pontos super complexos que valeria mais uma rodada de debates, né? Que a inteligência artificial e data center, para a inteligência artificial conseguir realmente fazer com que as máquinas reproduzam as competências humanas, isso tem um gasto energético absurdo pelo alto grau de processamento de dados. Hoje, os data centers estão localizados em países cuja matriz energética é baseada em combustível fóssil. O Brasil pode atrair data center, mas aí fica a questão do consumo de água para refrigeração desses data centers.
Ou seja, é uma equação complexa que vai exigir uma escolha muito primorosa, muito consciente, que vai ditar o rumo aí da sustentabilidade aqui no país, né? Mas muito legal ser trazido isso também, para a gente dar o tom da complexidade que é a agenda ESG no futuro da indústria. Você, Andressa? Eu vou pegar esse gancho da complexidade, porque o futuro da indústria, ele é complexidade. Não só de ESG, mas é a complexidade do lucro. A gente tem lucro, custo, reforma tributária, ESG. A gente tem muitas pautas competindo por atenção, por recursos, por esforço. E esse futuro vai ser cada vez mais assim. Complexidade, tecnologias, tudo isso. Então, essa é fato. Como é que as empresas lidam com essa complexidade? E um outro fator da complexidade, que é a questão da otimização. E numa visão de o que é o meu ótimo local versus o ótimo global. Uma coisa é o ótimo dentro da minha fronteira. Outra coisa é o ótimo para o meu ecossistema. E eu nem estou falando de ecossistema ambiental, não. Estou falando de ecossistema industrial mesmo. Ter essa visão de eu sair do meu local e o global, isso é uma coisa que as empresas, a indústria, tem que cada vez mais ter essa visão. E tem uma frase que eu gosto bastante que fala de futuro, que é do Peter Drucker, que está até nos cartões que a gente fez aqui para o evento, que é cartão de fim de ano e tudo que eu escolhi esse ano, que é que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A gente só vai saber esse futuro, a indústria só vai saber se a gente criar. Então, se você quiser prever o futuro, comece a criá-lo agora. Comece a fazer as escolhas importantes. Vou fazer tudo, vou fazer todas as escolhas? Não. Comece escolhendo poucas e boas escolhas, com o que é relevante, o que é material, e começa pequeno e vai aprendendo. Então, acho que esse é o futuro da indústria cada vez mais. Complexidade, fazer boas escolhas, ter uma visão global e ir aprendendo conforme vai descobrindo. Nossa, a sorte é que a gente tem mentes brilhantes, né, gente, aqui no Brasil. A exemplo dessa minha mesa aqui, ó. Eu acho que eu vou desobedecer a direção para a gente continuar conversando. Que tal? Opa, vamos lá. Olha, quero agradecer imensamente a participação do Alberto, da Viviane, do Arthur e da Andressa. Espero que vocês tenham aproveitado, né, o que a gente discutiu aqui. A gente sai daqui com uma visão mais ampliada, com certeza, né, sobre a necessidade mesmo de entronizar os conceitos da agenda ESG. Eu sou uma entusiasta da agenda, por mais que haja por aí esses movimentos, né, tentando esvaziar, tentando de alguma forma, pela questão ideológica, fazer com que seja uma moda, um modismo. Não, a gente acredita mesmo que é o caminho sem volta. E quanto mais cedo as empresas aderirem à agenda, tanto melhor para a sua prosperidade e para a sua longevidade. Gente, obrigada, um beijo a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Maravilhoso demais, né, gente? Tem aquele ditado antigo que pode até revelar a minha idade, que o que é bom dura pouco. Realmente dá vontade de continuar com esse papo brilhante sob seu comando, Rosana Jatobá. Uma honra imensa nossa tê-los conosco. E não tinha como encerrar esse segundo dia de maneira melhor, né? E amanhã a gente está de volta aqui neste mesmo palco com painéis muito interessantes também. E a gente conta com a sua participação e a participação de todos vocês. Muito obrigada.